Engels. 1. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Prefácio. A primeira edição, 1884. As páginas seguintes vêm a ser, de certo modo, a execução de um testamento. Marx dispunha-se a expor, pessoalmente, os resultados das investigações de Morgan em relação com as conclusões da sua, até certo ponto posso dizer nossa, análise materialista da história, para esclarecer assim, e somente assim, todo o seu alcance. Na América, Morgan descobriu de novo, e à sua maneira, a concepção materialista da história, formulada por Marx, 40 anos antes, e, baseado nela, chegou, contrapondo barbárie e civilização, aos mesmos resultados essenciais de Marx. Devo assinalar que os mestres da ciência pré-histórica na Inglaterra tiveram, quanto à sociedade antiga de Morgan, a mesma atitude que já tinham assumido, em face de O Capital de Marx, os economistas oficiais da Alemanha, que andaram durante muito tempo a plagiá-lo, com zelo igual ao empenho em manter silêncio sobre ele. Meu trabalho só debilmente pode substituir aquele que o meu falecido amigo não chegou a escrever. Disponho, entretanto, não só dos excertos detalhados que Marx retirou à obra de Morgan, como também de suas anotações críticas, que reproduzo aqui sempre que cabíveis. De acordo com a concepção materialista, o fator decisivo na história é, em última instância, a produção e a reprodução da vida imediata. Mas essa produção e essa reprodução são de dois tipos. De um lado, a produção de meios de existência, de produtos alimentícios, roupa, habitação, e instrumentos necessários para tudo isso. De outro lado, a produção do homem mesmo, a continuação da espécie. A ordem social em que vivem os homens de determinada época ou determinado país está condicionada por essas duas espécies de produção, pelo grau de desenvolvimento do trabalho, de um lado, e da família, de outro. Quanto menos desenvolvido é o trabalho, mais restrita é a quantidade de seus produtos e, por consequência, a riqueza da sociedade. Com tanto maior força se manifesta a influência dominante dos laços de parentesco sobre o regime social. Contudo, no marco dessa estrutura da sociedade baseada nos laços de parentesco, a produtividade do trabalho aumenta sem cessar, e, com ela, desenvolvem-se a propriedade privada e as trocas, as diferenças de riqueza, a possibilidade de empregar força de trabalho alheia, e com isso a base dos antagonismos de classe. Os novos elementos sociais, que, no transcurso de gerações, procuram adaptar a velha estrutura da sociedade às novas condições, até que, por fim, a incompatibilidade entre estas e aquela leva a uma revolução completa. A sociedade antiga, baseada nas uniões gentílicas, vai pelos ares, em consequência do choque das classes sociais recém-formadas. Dá lugar a uma nova sociedade organizada em Estado, cujas unidades inferiores já não são gentílicas e sim unidades territoriais, uma sociedade em que o regime familiar está completamente submetido às relações de propriedade e na qual tem livre curso as contradições de classe e a luta de classes, que constituem o conteúdo de toda a história escrita, até nossos dias. O grande mérito de Morgan é o de ter descoberto e restabelecido em seus traços essenciais esse fundamento pré-histórico da nossa história escrita e o de ter encontrado, nas uniões gentílicas dos índios norte-americanos, a chave para decifrar importantíssimos enigmas, ainda não resolvidos, da história antiga da Grécia, Roma e Alemanha. Sua obra não foi trabalho de um dia. Levou cerca de 40 anos elaborando seus dados, até conseguir dominar inteiramente o assunto. E seu esforço não foi em vão, pois seu livro é um dos poucos de nossos dias que fazem época. No que a seguir vai exposto, o leitor distinguirá, com facilidade, o que é de Morgan e o que acrescentei eu. Nos capítulos de história consagrados à Grécia e Roma, não me limitei a reproduzir a documentação de Morgan, mas acrescentei todos os dados de que dispunha. A parte que trata dos celtas e dos germanos é essencialmente minha, pois os documentos de Morgan sobre o assunto eram de segunda mão. E, quanto aos germanos, afora os escritos de Tácito, só conhecia as péssimas falsificações liberais do Sr. Freeman. Tive que refazer toda a argumentação econômica, que, se era suficiente para os objetivos de Morgan, não bastava, em absoluto, para os meus.
Finalmente, respondo, sem dúvida, por todas as conclusões, desde que Morgan não seja expressamente citado. Prefácio à quarta edição, 1891. As edições anteriores, de que se fizeram grandes tiragens, estão esgotadas há bem uns 6 meses, e o editor me vinha pedindo, desde algum tempo, que preparasse uma nova. Trabalhos mais urgentes impediram que eu o fizesse, até o presente momento. Desde o aparecimento da primeira edição, transcorreram já 7 anos, durante os quais grandes progressos se verificaram no estudo das formas primitivas da família. Foi necessário, portanto, corrigir e aumentar minuciosamente a obra, tanto mais que se cogita de estereotipar o atual texto, o que me privaria, por algum tempo, de qualquer possibilidade de corrigi-lo. Como disse, revi com atenção todo o livro e fiz-lhe alguns acréscimos, em que espero ter considerado devidamente o atual estado da ciência. Além disso, faço neste prefácio uma breve exposição do desenvolvimento da história da família, desde Bachofen até Morgan, principalmente porque a escola pré-histórica inglesa, que tem um acentuado matiz chauvinista, continua fazendo todo o possível para silenciar a revolução produzida pelos descobrimentos de Morgan nas velhas noções de história primitiva, embora não sinta o menor escrúpulo em apropriar-se dos resultados obtidos por Morgan. Também em outros países se segue com zelo, em alguns casos, o exemplo dado pelos ingleses. Meu trabalho foi traduzido em diversos idiomas. Primeiro, em italiano, L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, versione riveduta dall'autore, di Pasquale Martignetti, Benevento, 1885. Logo em seguida, apareceu a tradução romena, Origina Familiae, Proprietatei Privaticia Statului, traduzido de Joana Dede, publicada na Revista de Jazz Contemporâneo, de setembro de 1885 a maio de 1886. Depois, a dinamarquesa, Familiens, Privategen Domens Augustatens Oprindeu-se, Dansk, af Forfateringeninga et Udsive, Besorget af Gerson Trier, Copenhague, 1888. E está sendo impressa uma tradução francesa de Henri Ravet, baseada na presente edição alemã. Até o início da década de 60, não se poderia sequer pensar em uma história da família. As ciências históricas ainda se achavam, nesse domínio, sob a influência dos 5 livros de Moisés. A forma patriarcal da família, pintada nesses 5 livros com maior riqueza de minúcias do que em qualquer outro lugar, não somente era admitida, sem reservas, como a mais antiga, como também se identificava, descontando a poligamia, com a família burguesa de hoje, de modo que era como se a família não tivesse tido evolução alguma através da história. No máximo, admitia-se que nos tempos primitivos pudesse ter havido um período de promiscuidade sexual. É certo que, além da monogamia, conheciam-se a poligamia no Oriente e a poliandria, na Índia e no Tibete. Mas estas 3 formas não podiam ser dispostas historicamente, em ordem sucessiva. Figuravam juntas, umas ao lado das outras, sem nenhuma conexão. Também é verdade que, em alguns povos do mundo antigo e algumas tribos selvagens ainda existentes, a descendência é contada por linha materna e não paterna, sendo aquela única válida, e que, em muitos povos contemporâneos, é proibido o casamento dentro de determinados grupos maiores, naquela época ainda não estudados de perto, ocorrendo este fenômeno em todas as partes do mundo. Estes fatos, certamente, eram conhecidos, e a cada dia a eles se acrescentavam novos exemplos. Mas ninguém sabia como abordá-los e, inclusive, na obra de Betilor, 1865, apareciam como costumes exóticos, ao lado da proibição, vigente em algumas tribos selvagens, de tocar na lenha que ardesse com qualquer instrumento de ferro, e outras futilidades religiosas semelhantes. O estudo da história da família começa, de fato, em 1861, com o direito materno de Bachofen. Nesse livro, o autor formula as seguintes teses. 1. Primitivamente, os seres humanos viveram em promiscuidade sexual, impropriamente chamada de heterismo por Bachofen. 2. Estas relações excluíam toda a possibilidade de estabelecer, com certeza, a paternidade, pelo que a filiação apenas podia ser contada por linha feminina, segundo o direito materno. Isso se deu em todos os povos antigos. 3.
Em consequência desse fato, as mulheres, como mães, como únicos progenitores conhecidos da jovem geração, gozavam de grande apreço e respeito, chegando, de acordo com Bachofen, ao domínio feminino absoluto, ginecocracia. 4. A passagem para a monogamia, em que a mulher pertence a um só homem, incidia na transgressão de uma lei religiosa muito antiga, isto é, do direito imemorial que os outros homens tinham sobre aquela mulher, transgressão que devia ser castigada, ou cuja tolerância se compensava com a posse da mulher por outros, durante determinado período. Bachofen encontrou as provas dessas teses em numerosos trechos da literatura clássica antiga, por ele reunidos com zelo singular. A passagem do heterismo à monogamia e do direito materno ao paterno, segundo Bachofen, processa-se, particularmente entre os gregos, em consequência do desenvolvimento das concepções religiosas, da introdução de novas divindades, representativas de ideias novas, no grupo dos deuses tradicionais, que eram a encarnação das velhas ideias. Pouco a pouco os velhos deuses vão sendo relegados ao segundo plano pelos novos. Dessa maneira, pois, para Bachofen, não foi o desenvolvimento das condições reais de existência dos homens, mas o reflexo religioso dessas condições no cérebro deles, o que determinou as transformações históricas na situação social recíproca do homem e da mulher. Dentro de seu ponto de vista, Bachofen interpreta Orestes de Ésquilo como um quadro dramático da luta entre o direito materno agonizante e o direito paterno, que nasceu e conseguiu a vitória sobre o primeiro, na época das epopeias. Levada por sua paixão por Egisto, seu amante, Clitemnestra mata seu marido Agamenon, quando este regressava da guerra de Troia. Mas Orestes, filho dela e de Agamenon, vinga o pai, matando a mãe. Isso faz com que ele se veja perseguido pelas Erinyes, seres demoníacos que protegem o direito materno, de acordo com o qual um matricídio é o mais grave e imperdoável de todos os crimes. Apoio, no entanto, que, por intermédio de seu oráculo, havia incitado Orestes a matar sua mãe, e Palas Atena, que intervém como juiz. Ambas as divindades representam aqui o novo direito paterno, protegem Orestes. Atena ouve ambas as partes. Todo o litígio está resumido na discussão de Orestes com as Erinyes. Orestes diz que Clitemnestra cometeu um duplo crime ao matar quem era seu marido e pai de seu filho. Porque as Erinyes o perseguiam, porque o visavam, em especial, se ela, a morta, tinha sido muito mais culpada. A resposta é surpreendente. Ela não estava unida por vínculos de sangue ao homem que assassinou. O assassinato de uma pessoa com a qual não houvesse vinculação de sangue, mesmo que fosse um marido da assassina, era falta que podia ser expiada, e não concerne, absolutamente, as Erinyes. A missão delas era a de punir o homicídio entre consanguíneos, e o pior e mais imperdoável dos crimes segundo o direito materno, o matricídio. Nesse ponto, contudo, intervém Apolo, defensor de Orestes, e em seguida Atena submete o caso ao Areópago, o tribunal do júri ateniense. Há um mesmo número de votos pela condenação e pela absolvição. Então, Atena, como presidente do tribunal, vota em favor de Orestes e o absolve. O direito paterno vence o materno. Os deuses da jovem geração, como os chamam as próprias Erinyes, são mais poderosos que elas, e só lhes resta resignarem-se, finalmente, também elas convencidas, porém-se ao serviço do novo estado de coisas. Essa nova e inteiramente correta interpretação da Orestia é uma das melhores e mais belas passagens do livro, mas, ao mesmo tempo, é a prova de que Bachofen acredita, como outrora Ésquilo, nas Erinyes, em apoio e Palas Atena, isto é, crê que foram estas divindades que realizaram, na época heróica da Grécia, o milagre de derrubar o direito materno e substituí-lo pelo paterno. É evidente que tal concepção, que considera a religião como a alavanca decisiva na história do mundo, conduz, afinal de contas, ao mais puro misticismo. Por isso, estudar a fundo o volumoso livro de Bachofen é um trabalho árduo e, muitas vezes, pouco proveitoso.
Isto, no entanto, não diminui seus méritos de pioneiro, já que foi o primeiro a substituir as frases sobre um desconhecido e primitivo estágio de promiscuidade sexual, pela demonstração de que, na literatura clássica grega, há muitos vestígios de que entre os gregos e os povos asiáticos existiu realmente, antes da monogamia, um estado social em que não somente o homem mantinha relações sexuais com várias mulheres, mas também a mulher mantinha relações sexuais com diversos homens, sem que com isso violassem a moral estabelecida. Bachofen provou que esse costume não desapareceu sem deixar vestígios, sob a forma de necessidade, para a mulher, de entregar-se, durante determinado período, a outros homens, entrega que era o preço de seu direito a um matrimônio único, que, portanto, primitivamente não se podia contar a descendência senão por linha feminina, quer dizer, de mãe a mãe. Que essa validez exclusiva da filiação feminina se manteve por muito tempo, mesmo no período posterior de monogamia com a paternidade já estabelecida, ou, pelo menos, reconhecida. E, por último, que essa situação primitiva das mães, como únicos genitores certos de seus filhos, lhes assegurou, bem como às mulheres em geral, a posição social mais elevada que tiveram desde então até os nossos dias. Sem dúvida, Bachofen não enunciou esses princípios com tanta clareza, porque o tolhia um misticismo de suas concepções. Mas o simples fato de tê-los demonstrado, em 1861, tinha o significado de uma revolução. O volumoso tomo de Bachofen estava escrito em alemão, isto é, na língua da nação que menos se interessava, então, pela pré-história da família contemporânea. Por isso, permaneceu ignorado. O sucessor mais imediato de Bachofen nesse terreno entrou em cena em 1865, sem jamais ter ouvido falar dele. Esse sucessor foi J. F. McLennan, o polo oposto de seu predecessor. Ao invés do místico genial, temos aqui um árido jurisconsulto. Em lugar de uma exuberante e poética fantasia, as plausíveis combinações de um arrazoado de advogado. McLennan encontra em muitos povos selvagens, bárbaros e até civilizados, dos tempos antigos e modernos, uma forma de matrimônio em que o noivo, só ou assistido por seus amigos, deve arrebatar sua futura esposa da casa dos pais, simulando um rapto com violência. Este costume deve ser vestígio de um costume anterior, pelo qual os homens de uma tribo obtinham mulheres tomando-as realmente de outras tribos, pela força. Mas como teria nascido esse matrimônio por rapto? Enquanto os homens puderam encontrar mulheres suficientes em sua própria tribo, não tiveram motivo para semelhante procedimento. Por outro lado, e com frequência não menor, encontramos em povos não civilizados certos grupos, que em 1865 ainda eram muitas vezes identificados com as próprias tribos, no seio dos quais era proibido o matrimônio, vendo-se os homens obrigados a buscar esposas, e as mulheres, esposos, fora do grupo. Enquanto isso, outro costume existe, em outros povos, pelo qual os homens de determinado grupo só devem procurar suas esposas no seio de seu próprio grupo. McLennan chama as primeiras de tribos exógamas, e as segundas, de endógamas e, de imediato, sem maior investigação, estabelece uma antítese bem definida entre tribos exógamas e endógamas. E, ainda quando suas próprias investigações sobre a exogamia lhe evidenciam que, em muitos casos, se não na maioria, ou mesmo em todos, essa antítese só existe na sua imaginação, nem por isso deixa de tomá-la como base para toda a sua teoria. De acordo com ela, as tribos exógamas não podiam tomar mulheres senão de outras tribos, o que apenas podia ser feito mediante rapto, dada a guerra permanente entre as tribos, característica do estado selvagem. Pergunta McLennan, mais adiante, de onde provém esse costume da exogamia? Em sua opinião, as ideias de consanguinidade e incesto, nascidas bem mais tarde, nada têm a ver com ele. Sua causa poderia ser o costume, bastante difundido entre os selvagens, de matar as crianças do sexo feminino logo após seu nascimento. Disso resultaria um excedente de homens em cada tribo, tomada separadamente, tendo como consequência imediata a posse de uma mesma mulher, em comum, por vários homens, isto é, a poliandria. Daí decorria, por sua vez, que a mãe de uma criança era conhecida, mas não o pai.
Por isso, a ascendência era contada pela linha materna, e não paterna, direito materno. E da escassez de mulheres no seio da tribo, escassez atenuada, mas não suprimida, pela poliandria. Adivinha, ainda, outra consequência, que era precisamente o rapto sistemático de mulheres de outras tribos. Como a exogamia e a poliandria procedem de uma só causa, do desequilíbrio numérico entre os sexos, devemos considerar que, entre todas as raças exógamas, existiu primitivamente a poliandria, e, por isso, devemos ter como indiscutível que, entre as raças exógamas, o primeiro sistema de parentesco era aquele que reconhecia apenas o vínculo de sangue pelo lado materno. McLennan, Estudos de História Antiga, 1886. O matrimônio primitivo, página 124. O mérito de McLennan consiste em ter indicado a difusão geral e a grande importância do que ele chama de exogamia. Quanto ao fato da existência de grupos exógamos, não o descobriu e muito menos o compreendeu. Sem falar das notícias anteriores e isoladas de numerosos observadores, exatamente as fontes de McLennan, Latão já havia descrito, com muita precisão e justeza, Etnologia Descritiva 1859, esse fenômeno entre os Magyars da Índia, e afirmara que o fenômeno predominava em geral e se verificava em todas as partes do mundo. O próprio McLennan cita esta passagem. Além disso, também o nosso Morgan observara e descrevera perfeitamente o mesmo fenômeno, e isto em 1847, em suas cartas sobre os iroqueses, na American Review, e em 1851 na Liga dos Iroqueses, ao passo que, como veremos, a mentalidade de advogado de McLennan causou confusão ainda maior sobre o assunto do que a causada pela fantasia mística de Bachofen no terreno do direito materno. Outro mérito de McLennan consiste em ter reconhecido como primária a ordem de descendência baseada no direito materno, conquanto, também aqui, conforme reconheceu mais tarde, Bachofen se lhe tenha antecipado. Mas, também neste ponto, ele não vê claro, pois fala, sem cessar, em parentesco apenas por linha feminina kinship through females only, empregando continuamente essa expressão, exata para um período anterior, na análise de fases posteriores de desenvolvimento, em que, se é verdade que a filiação e o direito de herança continuam a contar-se exclusivamente segundo a linha materna, o parentesco por linha paterna também já está reconhecido e expresso. Observamos aqui a estreiteza de critério do jurisconsulto, que forja um termo jurídico fixo e continua aplicando-o, sem modificá-lo, a circunstâncias para as quais já não serve. Parece que, apesar de sua plausibilidade, a teoria de McLennan não deu a seu autor a impressão de estar muito solidamente assentada. Pelo menos, chama-lhe a atenção o fato, digno de ser notado, de que a forma do rapto, simulado, das mulheres seja observada mais marcada e nitidamente entre os povos em que predomina o parentesco masculino, quer dizer, a descendência por linha paterna, página 140. E diz, mais adiante, é muito estranho que, segundo as notícias que temos, o infanticídio não se pratique por sistema em lugar onde coexistem a exogamia e a mais antiga forma de parentesco, página 146. Esses dois fatos contestam, diretamente, sua maneira de explicar as coisas, e McLennan não lhes pode opor senão novas hipóteses, ainda mais embrulhadas. Não obstante, sua teoria foi acolhida na Inglaterra com grande aprovação e simpatia. McLennan foi considerado por todos como o fundador da história da família e a primeira autoridade na matéria. Sua antítese entre as tribos exógamas e endógamas continuou sendo a base reconhecida das opiniões dominantes, apesar de certas exceções e modificações admitidas, e se transformou nos antolhos que impediam ver livremente todo o terreno explorado e, por conseguinte, todo o progresso decisivo. Em face do exagero dos méritos de McLennan, que ficou em voga na Inglaterra e, seguida a moeda inglesa, em toda parte, devemos assinalar que, com sua antítese de tribos exógamas e endógamas, baseada na mais pura confusão, ele causou um prejuízo maior do que os serviços prestados com suas pesquisas. Entretanto, cedo começaram a ser conhecidos fatos, e mais fatos que não cabiam em seu bem arrumado esquema. McLennan somente conhecia 3 formas de matrimônio: a poligamia, a poliandria e a monogamia.
Logo, porém, que a atenção foi dirigida para esse ponto, acharam-se provas, cada vez mais numerosas, de que, entre povos não desenvolvidos, existiam outras formas de matrimônio, nas quais vários homens tinham em comum várias mulheres. E Lubbock, A Origem da Civilização, 1870, reconheceu como fato histórico este matrimônio por grupos, communal marriage. Imediatamente depois, em 1871, apareceu em cena Morgan com documentos novos e, sob muitos pontos de vista, decisivos. Convencerá-se que o sistema de parentesco próprio dos iroqueses, e ainda em vigor entre eles, era comum a todos os aborígenes dos Estados Unidos, quer dizer, estava difundido em todo um continente, ainda quando em contradição formal com os graus de parentesco que resultam do sistema conjugal ali imperante. Incitou, então, o governo federal americano a que recolhesse informes sobre o sistema de parentesco dos demais povos, de acordo com um formulário e quadros elaborados por ele mesmo. E das respostas deduziu: 1. Que o sistema de parentesco indo-americano estava igualmente em vigor na Ásia e, sob forma ligeiramente modificada, em muitas tribos da África da Austrália. 2. Que esse sistema tinha sua mais completa explicação numa forma de matrimônio por grupos, que se achava em processo de extinção no Havaí e em outras ilhas australianas. 3. Que, nessas mesmas ilhas, ao lado dessa forma de matrimônio, existia um sistema de parentesco que só podia ser explicado por uma forma de matrimônio por grupos, ainda mais primitiva, mas hoje desaparecida. Morgan publicou os dados coligidos e as conclusões que deles tirou em seu sistema de consanguinidade e afinidade da família humana, em 1871, levando, assim, a discussão para um campo infinitamente mais amplo. Tomou como ponto de partida os sistemas de parentesco e, reconstituindo as formas de família a eles correspondentes, abriu novos caminhos à investigação e criou a possibilidade de se ver muito mais longe na pré-história da humanidade. A aceitação desse método reduzia após frágeis construções de McLennan. McLennan saiu em defesa de sua teoria com uma nova edição do Matrimônio Primitivo, Estudos de História Antiga, 1876. Embora ele mesmo edifique a história da família baseando-se em simples hipóteses, e de modo extremamente artificial, exige de Lubbock e Morgan não apenas provas de cada uma de suas asseverações, mas provas irrefutáveis, as únicas admitidas pelos tribunais de justiça escoceses. Isso da parte de um homem que, apoiando-se no íntimo parentesco de tio materno e sobrinho, entre os germanos, Tácito, Germânia, capítulo 20, e no relato de César de que os bretões tinham suas mulheres em comum, por grupos de 10 ou 12, e em todas as demais referências feitas pelos autores antigos a respeito da posse em comum das mulheres entre os bárbaros, deduz, sem vacilar, que reinou a poliandria em todos esses povos. Parece que se está ouvindo um promotor público que se permite todas as liberdades para preparar suas conclusões, mas exige do defensor a prova mais formal e juridicamente perfeita de cada palavra que este pronuncie. Afirma que o matrimônio por grupos é pura invencionice, desse modo, fica muito atrás de Bachofen. Segundo ele, os sistemas de parentesco de Morgan não são mais que simples preceitos de cortesia social, demonstrados pelo fato de que, quando os índios dirigem a palavra a um estrangeiro, a um branco, tratam-no de irmão ou pai. Isso corresponde a pretender-se assegurar que as palavras pai, mãe, irmão e irmã são simples formas de se dirigir a uma pessoa, porque padres e abadesas católicos são igualmente chamados pelos nomes de pai e mãe, e os frades e freiras, da mesma forma que os maçons e os membros dos sindicatos ingleses, chamam-se de irmão e irmã em suas reuniões solenes. Em uma palavra, a defesa de McLennan foi miseravelmente fraca. Permanecia, contudo, um ponto no qual ele era invulnerável. A antítese das tribos exógamas e endógamas, base de seu sistema, longe de estremecer, continuava reconhecida universalmente como o fundamento de toda a história da família. Admitia-se que a demonstração dessa antítese por McLennan era insuficiente, e colidia com os dados que ele mesmo apresentava.
mas se considerava como um evangelho indiscutível a antítese em si, a existência de dois tipos, que mutuamente se excluíam, de tribos autônomas e independentes, num dos quais as mulheres eram tomadas no seio da própria tribo pelos homens, ao passo que no outro isso era terminantemente proibido. Consulte-se, por exemplo, As Origens da Família, 7, de Giraud Tellon, 1874, e ainda a obra de Lubbock, A Origem da Civilização, 4ª edição, 1882. A essa altura, aparece o trabalho fundamental de Morgan, A Sociedade Antiga, 1877, que constitui a base da obra que ofereço ao leitor. Aqui, Morgan desenvolve com plena nitidez o que, em 1871, apenas conjeturava de modo vago. A endogamia e a exogamia não formam antítese alguma. A existência de tribos exógamas não está provada, até hoje, em nenhuma parte. Na época, todavia, em que ainda dominava um matrimônio por grupos, e provavelmente existiu em toda parte, no dado tempo, a tribo dividiu-se num certo número de grupos, de gens consanguíneas por linha materna, dentro das quais estava rigorosamente proibido o matrimônio, de sorte que embora os homens de uma das gens pudessem, e realmente o faziam, conseguir suas mulheres dentro da própria tribo, eles, entretanto, tinham de consegui-las fora da sua gens. Dessa maneira, se as gens eram estritamente exógamas, a tribo, que compreendia a totalidade das gens, era endógama na mesma medida. Com isso, ruíram definitivamente os últimos remanescentes da artificial construção de McLennan. Mas Morgan não se limitou a isso. A gens dos índios americanos lhe serviu, ainda, para um segundo e decisivo passo na esfera de suas pesquisas. Nessa gens, organizada de acordo com o direito materno, descobriu a forma primitiva de que saiu a gens ulterior, baseada no direito paterno, gens como a encontramos entre os povos civilizados da antiguidade. A gens grega e romana, que tinha sido, até então, um enigma para os historiadores, ficou explicada, tomando-se como ponto de partida a gens indígena, o que deu nova base ao estudo de toda a história primitiva. O descobrimento da primitiva gens de direito materno, como etapa anterior à gens de direito paterno dos povos civilizados, tem, para a história primitiva, a mesma importância que a teoria da evolução de Darwin para a biologia e a teoria da mais-valia, enunciada por Marx, para a economia política. Essa descoberta permitiu a Morgan esboçar, pela primeira vez, uma história da família, onde pelo menos as fases clássicas da sua evolução, em linhas gerais, são provisoriamente estabelecidas, tanto quanto permitem os dados atuais. Evidentemente, iniciou-se uma nova era no estudo da pré-história. Em torno da gens de direito materno, gravita, hoje, toda essa ciência. Desde seu descobrimento, sabe-se em que direção encaminhar as pesquisas e o que estudar, assim como de que modo devem ser classificados os resultados. Por isso, fazem-se atualmente, nesse terreno, progressos muito mais rápidos que antes de aparecer o livro de Morgan. Também na Inglaterra, os estudiosos da pré-história geralmente reconhecem agora os descobrimentos de Morgan, ou, melhor dito, se apoderam desses conhecimentos. Mas quase nenhum deles reconhece francamente que é a Morgan que devemos esta revolução do pensamento. Sempre que possível, silenciam sobre o seu livro, e quanto ao próprio Morgan, se limitam a condescendentes elogios a seus trabalhos anteriores. Esmiuçam com zelo pequenos detalhes de sua exposição, mas omitem obstinadamente qualquer referência às suas descobertas realmente importantes. A primeira edição de Sociedade Antiga está esgotada. Na América, vendem-se mal as publicações desse tipo. Na Inglaterra, parece que a publicação desse livro foi sabotada sistematicamente, e a única edição à venda desta obra que faz época é a tradução alemã. Porque essa reserva, na qual é difícil não perceber uma conspiração de silêncio, sobretudo se levam em conta as inúmeras citações feitas por simples cortesia e outras provas de camaradagem, tão frequentes nos trabalhos de nossos renomados pesquisadores da pré-história, será talvez porque Morgan é americano e se torna muito duro para os historiadores ingleses, apesar do zelo muito meritório com que copiam documentos, terem de depender de dois estrangeiros geniais, como Bachofen e Morgan, quanto aos pontos de vista gerais indispensáveis para ordenar e agrupar esses documentos, em uma palavra, quanto às suas ideias.
O alemão ainda podia ser tolerado, mas o americano. Em presença de um americano, acendem-se os brios patrióticos de todo o inglês. Vi, nos Estados Unidos, exemplos engraçadíssimos. Acrescente-se a isso que Maitland foi, de certo modo, proclamado oficialmente fundador e chefe da escola pré-histórica inglesa, que, até certo ponto, se considerava de bom tom em pré-história não falar senão com o mais profundo respeito de sua teoria histórica artificialmente construída, que conduzia desde o infanticídio até a família de direito materno, passando pela poliandria e pelo matrimônio por rapto. Era considerado grave sacrilégio manifestar a menor dúvida acerca da existência de tribos exógamas e endógamas, que se excluíam, absolutamente, umas às outras. Portanto, Morgan, ao dissipar como fumo todos esses dogmas consagrados, cometeu uma espécie de sacrilégio. Além disso, destruía esses dogmas com argumentos cuja simples exposição obrigava todo mundo a admiti-los como evidentes. E os admiradores de Maitland, que até então vacilavam, perplexos, entre a exogamia e a endogamia, sem saber que caminho tomar, quase se viram obrigados a bater na testa e exclamar: como pudemos ser tão estúpidos que não descobrimos tudo isso nós mesmos há muito tempo? E como se tantos crimes ainda não bastassem para que a escola oficial voltasse friamente as costas a Morgan, este fez transbordar o copo, não somente criticando, de um modo que lembra Fourier, a civilização e a sociedade da produção mercantil, forma fundamental da sociedade de nossos dias, como também falando de uma transformação dessa sociedade em termos que podiam ter saído dos lábios de Karl Marx. Ele recebeu o merecido, quando Maitland indignadamente o acusou por ter uma profunda antipatia pelo método histórico, e quando o professor Giraud Teulon endossou essa opinião em Genebra, em 1884. E, no entanto, o mesmo senhor Giraud Teulon errava impotentemente em 1874, Origens da Família, pelo labirinto da exogamia de Maitland, de onde apenas Morgan haveria de livrá-lo. Não é necessário detalhar aqui os demais progressos que a pré-história deve a Morgan. No curso deste trabalho, encontrar-se-á o que precisa ser dito sobre o assunto. Os 14 anos transcorridos desde o aparecimento de sua obra principal aumentaram bastante o acervo de nossos dados históricos sobre as sociedades humanas primitivas. Aos antropólogos, exploradores e pesquisadores profissionais da pré-história, juntaram-se estudiosos do direito comparado, que trouxeram novos dados e novos pontos de vista. Com isso, algumas hipóteses de Morgan sofreram um abalo ou mesmo caducaram. Os novos dados, porém, não substituíram em parte alguma suas ideias principais por outras. A ordem por ele introduzida na história primitiva subsiste ainda no fundamental. Pode-se mesmo dizer que essa ordem vai sendo geralmente reconhecida na mesma medida em que se procura ocultar quem é o autor desse grande progresso.